Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 10. João 10. De 1 a 16. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Poderíamos gastar uns instantes orando. Eu sou da opinião que muita mensagem não tem muito valor de perseverar e de manter-se na cabeça por falta de pedir a Deus que Ele faça algo extraordinário no nosso meio. Portanto, enquanto eu orar, eu peço que os irmãos orem comigo. Se Ele não me escutar, e é bem possível que não me escute, escutará os irmãos. Portanto, vamos orar e pedir que Deus seja misericordioso conosco. E que Ele faça que Sua palavra se torne valiosa para nós. Pai, te agradecemos muito mais que palavras possam comunicar a Tua preciosa palavra. Agradecemos a Sua veracidade. Agradecemos a Sua origem divina. Agradecemos, Senhor, que possamos entendê-la em nossa própria língua. Agora não nos deixe, Senhor, esta noite, sem ouvir essa voz celestial por intermédio das Escrituras. Te rogamos nesse bendito nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. A palavra eclesia, igreja, aparece somente 3 vezes nos 4 evangelhos. Uma vez em Mateus 16, 18. 2 vezes Mateus 18, 17. 2 vezes no mesmo versículo. O Evangelho de João, na minha opinião, fala muito mais sobre a igreja do que qualquer outro evangelho. Isso é natural, porque o Evangelho
escrito muito mais tarde do que Mateus, Marcos e Lucas, tem o interesse da igreja a manter e buscar esse equilíbrio na vida da relevância da igreja de Jesus Cristo. Um dos textos que trata da igreja é este aqui, capítulo 10 de João. O rebanho de Deus, rebanho que Cristo pastoreia, que Ele comprou com seu próprio sangue, é justamente o rebanho que nós chamamos a igreja de Jesus Cristo, que Ele prometeu criar, levantar e edificar. E nós temos então aqui umas referências rápidas a essa igreja, que é composto primeiramente dos judeus, e mais tarde, como diz o versículo 16, que ajuntará ovelhas que não são deste coral ou deste aprisco, e que eles serão ajuntados a este rebanho, para que haja um só rebanho e um só pastor. Para entender melhor o motivo que Jesus falou sobre este texto e utilizou esta figura de ovelhas de rebanho, eu quero ler um pequeno trecho de Mateus capítulo 9. Capítulo 9, versículo 35 e depois 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. A relevância da igreja é que ela fornece pastor para aqueles que não têm. Para este mundo, para esta cidade de Águas Lindóia, em que sua maioria da população é composta de pessoas exatamente descritas na palavra de Jesus, como ovelhas aflitas, exaustas e sem razão para esperar num futuro melhor do que já tem. Irmãos, a igreja que deveria ter atingido esta cidade, no meio de milhares de outras cidades brasileiras, está cheia de multidões de ovelhas aflitas, ovelhas sem pastor, isto é, alguém que dê orientação perfeita para que eles possam olhar para o futuro com esperança. Olhar para um futuro não do ponto de vista de que a situação só pode piorar, mas que a situação será incrivelmente melhor algum dia por causa de nosso bom pastor. Isso que importa, irmãos, que a igreja seja relevante onde quer que ela esteja. Eu sei que tem igreja aqui em Águas Lindóia, mas o grande problema é que pessoas não estão percebendo que a igreja está com a solução dos seus problemas. A gente vive assim de um dia para o outro, aflito, procurando alimento, procurando como as ovelhas que se perdem porque não tem um pastor. Quão importante, irmãos, que nós estejamos envolvidos nesta
tentativa de persuadir as pessoas a conhecer o único pastor que pode fazer a diferença total na sua vida. Um dia, vários anos atrás, uma jovem passou para as minhas mãos a sinopse de uma tese de doutoramento com o mais estranho título que já vi na minha vida. O título da tese de Dr. Lois Dodds, e que foi aceito na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara, foi O Poder do Espírito Santo de Transformar Personalidade. Na sua tese, ela escolheu 12 indivíduos. Acompanhou sua vida durante vários anos, até eles se tornarem adultos e até eles fixar a carreira. O resultado foi que aquilo que nenhum psicólogo pôde fazer, aquilo que Darwin, em todo seu estudo científico, não admitiu possibilidade de fazer, o Espírito Santo pode fazer. E que a Igreja de Jesus Cristo igualmente pode fazer. Cada um desses 12 casos que a doutora Lois Dodds escolheu, eram casos que não tinham absolutamente nenhuma possibilidade de ter sucesso na vida. Eram pessoas completamente perdidas. Como, por exemplo, uma delas que eu me lembro. A Gracie, a primeira memória, o seu pai estuprando ela com o revólver apontado para sua cabeça. E sua mãe, bêbado, estiraram lá na chão da cozinha, gritando Jesus. Irmãos, que chance tem essa menina? Nenhuma. A não ser o poder do Espírito Santo para transformar personalidade. É por isso que eu gosto de pregar o Evangelho. É por isso que eu gosto de falar de Jesus. Porque eu sei o que Ele pode fazer. Esse capítulo 10 fala do fato de que Jesus é o bom pastor, porque com sua vida, Ele entregou essa vida para salvar a vida das ovelhas, coisa que nunca se ouviu falar. A razão de criar ovelhas, pelo menos na Bolívia, onde eu fui criado, era para comer essas ovelhas. E nas ovelhas comerem o pastor. Mas o bom pastor deu sua vida pelas ovelhas. E essa é a minha grande alegria de poder ter uma mensagem tão extraordinária, que o bom pastor deu sua vida pelas ovelhas. E que Ele precisa, não tem chance de não ocorrer, a juntar as ovelhas que não são deste aprisco. Isto é, que não são do grupo dos discípulos. Não fazem parte desse ajuntamento, dessa pequenina igreja de 12 discípulos, se não incluirmos os outros que estavam acompanhando, mas sem verdadeira fé. E que um dia eles estariam juntos para acompanhar o Senhor Jesus também. Pessoas que Jesus atrairia. Nunca esqueçam que João é o evangelho que mais fala do fato de que o Pai dá para o Filho as pessoas que vão segui-lo e vão tornar seus discípulos e seguidores. A palavra discípulo é pouco entendida pela gente hoje em dia.
Às vezes nós ouvimos pessoas explicando o discípulo como se fosse um aluno, como uma pessoa que vai como aprendiz, seguindo o seu mestre, mas é errado. Isso não é o significado da palavra discípulo. A palavra discípulo significa uma pessoa que se compromete a ser leal até a morte, para uma pessoa que ele admira mais do que palavras podem descrever. Sua admiração é tal que nada pode dissuadi-lo de seguir aquele mestre. Esses discípulos que não abandonaram Jesus, e ele teve seguidores que abandonaram, capítulo 6 de João, esses discípulos utilizaram a palavra certa do discipulado. Para quem nós iremos, já que tu tens as palavras seguras e verdadeiras da vida eterna. Portanto, nós que estamos envolvidos no ministério, o trabalho de ajuntar ovelhas que estão aflitas, perdidas, buscando alguma fonte de alegria e satisfação, e que nós estamos dizendo, se você se entregar a Cristo, você descobrirá que Ele é, de fato, aquilo que você está procurando. E a igreja se torna relevante por esse motivo. Nas minhas andanças neste país, todos os cantos do país, tenho encontrado tantas pessoas que estão imensamente felizes com Cristo. A gente vê na cara deles, a gente vê na maneira que eles andam, a maneira que eles olham para a gente e a maneira que eles falam. Que alegria que um dia missionários chegaram aqui, não muitos anos atrás, mais ou menos 150, 160 anos passados, e aos poucos brasileiros estão reconhecendo que Jesus Cristo é aquele que transforma personalidade. João não só fala do bom pastor, mas ele fala em capítulo 14 de uma casa que ele chama de casa do Pai. Se nós olharmos, e lembre que não há divisão entre capítulos, 13 continua no capítulo 14 direto. Simão Pedro está dialogando com Jesus, e ele está querendo seguir a Jesus agora. Jesus está para fazer uma viagem. E Pedro não sabe muito bem qual é a viagem, mas ele suspeita que seja a morte. Ele vai morrer. E Jesus disse, você não pode me seguir agora. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim, e você nem pensa que até cantar esse galo, você estará me negando 3 vezes. Não se perturbe seu coração, vocês creem em Deus, creem também em mim. E na casa do meu Pai há muitas moradas, ou aposentos, ou lugares para ficar temporariamente, aparentemente. Esta casa não é necessariamente uma coleção de apartamentos em que a gente ficaria permanentemente. Esta frase, a casa do Pai,
me intriga, me chama a atenção, porque foi usado mais uma vez em João, capítulo 2 e versículo 16, ou por aí, quando Jesus, queixando-se dos negócios de venda de animais, de pombas e troca de dinheiro, ele disse: não faça da casa do meu pai casa de negócio, porque essa casa é sagrada. E essa frase claramente refere-se ao templo. Ao templo no sentido de santuário. Porque quem vai para Jerusalém hoje vai lembrar que tem uma plataforma enorme, uma esplanada que foi construída por Herodes o Grande, que se mede 14 campos de futebol. Um pequenino pedaço dessa terra comportava o santuário onde Deus habitava no seu templo, no Santo dos Santos. Não tem nada ali hoje. Na destruição do templo, esse foi despedaçado pedaço por pedaço para pegar todo o ouro e todo metal precioso que houvesse naquela construção. Os judeus até hoje estão especulando exatamente onde está aquele lugar, a casa do Pai. Porque a casa do Pai refere-se ao santuário, não aquela esplanada que é enorme, mas a casa do Pai. Nesta casa há, pela graça de Deus, muitos aposentos. E como o diálogo com Pedro tem a ver com a morte dele. Tu não me seguirás agora, mas me seguirás depois. Sabemos que ele, e João também já vai falar isso no capítulo 21, estenderás teus braços e você será levado onde você não quer ir, isto é, para uma cruz. E esses braços serão cravados numa cruz. E como ele não queria ser comparado com seu mestre, essa cruz foi cabeça para baixo. E Pedro morreu essa terrível morte de crucificação. Pedro, tu me seguirás depois. Mas até esse dia em que você sofrerá esse cruel, incrivelmente cruel tipo de morte, tu estarás seguro no aposento da casa do meu Pai. Portanto, uma referência à igreja. A igreja de Jesus Cristo é composto de um sem número de lugares onde pessoal como você e eu possamos buscar essa consolação, esta ajuda necessária para toda a vida de um dos aposentos na casa do Pai. Uma igreja local, uma igreja que faz parte de todas as igrejas que existem no mundo inteiro. E por causa de Jesus ter morrido e voltou, ele disse que ele iria por pouco tempo e quando ele voltar, ele receberia de novo estes discípulos verdadeiros que não abandonaram ao Mestre. E nesta
casa do Pai, eles estarão glorificando a Deus até a morte nesta vida ou até a volta de Cristo, que poderia acontecer numa hora que nós não esperamos, para a glória dele. E para isso acontecer, nós somos todos convidados a fazer parte desse local. Não sei quantos já notaram que capítulo 14 de João tem essa palavra monei, traduzido como aposento, ou na velha King James, mansão. Versículo 23, tem essa palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Essa ideia de morada, na casa do meu Pai há muitas moradas, é a mesmíssima palavra que nós encontramos em capítulo 14, versículo 2. A inversão, Deus triuno morando em nós, nós morando neste aposento, nesta morada, na casa do Pai. Nós temos não somente proteção, de nada nos pode alcançar, nos tocar, que não for permitido por Deus, porque a casa dele, como também que nesta mesma realidade, já invertido, guardando os mandamentos e amando ao Senhor Jesus, Ele vem e faz morada em nós. Uma ideia recíproca em que nós moramos nele. Quantos textos que falam de estar em Cristo e ao mesmo tempo Ele morar em nós. Se voltarmos para o capítulo 2 de João, onde Jesus está discutindo com os judeus sobre o templo. E Jesus, chateado, triste, com essa ideia de transformar a casa do Pai em casa de negócio e de compra e venda e de lucro, a busca de lucro, Jesus chega a dizer duas coisas muito interessantes e importantes. Uma delas é destruir este templo e em 3 dias eu reconstruirei este templo ou este santuário em 3 dias. Por outro lado, ele transforma o tempo do verbo do Salmo 69 e versículo 9, ele vai dizer que com a morte dele, zelo para essa casa do Senhor vai consumi-lo. E que uma das razões, uma das acusações que vai levá-lo à cruz é ele dizendo que ele destruiria o templo. Naturalmente, não havia muita chance de ele poder destruir esse templo físico. Mas ele está dizendo, a maneira que eu vou agir vai fazer com que vocês vão tentar destruir esse templo, que é seu próprio corpo, cravando na cruz e assim matando o nosso Senhor Jesus. Nessa morte, em 3 dias,
a ressurreição vai reconstituir. E o texto, então, acrescenta que está falando de seu corpo. Os eruditos têm procurado entender de onde vem esta ideia de comparar a igreja com o corpo de Cristo. É tão natural para nós, por exemplo, na minha vida, já ouvi isso desde pequenino, que nós somos o corpo de Cristo. Mas não é nada natural, fora dos textos paulinos, que fazem essa comparação contra o corpo e a igreja. E que cada membro da igreja é como um membro do próprio corpo. E esse texto aqui, de capítulo 2, versículo 19 de João, já inclui a ideia da ressurreição, em que o corpo de Cristo é formado pela primeira vez. Quando Jesus, portanto, em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Ele não explica como que ele vai edificar. Ele vai dar chaves do reino para Pedro e para os outros discípulos. Ele vai dar-lhes também a autoridade para admitir ou trazer pessoas para dentro da realidade, mas ele não explica como que este templo, a igreja, o templo, vai ser construída. E nós sabemos que através da ressurreição de Nosso Senhor e Salvador. A ressurreição faz toda a diferença. Quando o Dr. Bultmann, o mais famoso professor do Novo Testamento do mundo, naquela data, 1955, apareceu em nossa universidade em Edimburgo. E nós fizemos essa pergunta para ele: o senhor crê na ressurreição? Ele disse: eu creio. Nós sabíamos que ele não cria. Ele era famoso, ele escrevia o que ele cria. E nós fizemos a pergunta de novo: o senhor crê que o corpo de Jesus saiu daquele túmulo de José de Arimateia, em Jerusalém, e que ficou andando assim pelas ruas de Jerusalém? Ah, não, eu não creio isso, não. Nós sabíamos que ele não cria. Como explicar a ressurreição segundo o liberalismo total? Simples. Os discípulos inventaram a ideia que Jesus voltou para a vida, para que esse movimento que tinha tanta esperança para eles não morresse. Então ela se manteve através da ficção que Jesus Cristo estava vivo, quando não há nenhuma base para acreditar nisso. Os irmãos podem entender, nesse mundo chamado moderno, nesse mundo em que o virtual toma o lugar do real, que tem milhões de liberais que acreditam que Jesus Cristo ressuscitou virtualmente na cabeça dos discípulos. Eu não acredito isso. Eu não acredito numa igreja que é uma ficção. Eu tenho que acreditar que a igreja de Jesus Cristo é de fato o corpo de Cristo. E que esse corpo de Cristo existe para ser relevante no mundo de ovelhas que estão perdidas e aflitas. Muito aflitas. Mais alguns minutos de sua paciência.
estas ovelhas que Jesus tinha em mente, que não são desse aprisco, com certeza é uma referência ao mundo gentílico. Ao mundo que, durante centenas de anos, foi excluído das bênçãos. Mas pela graça de Deus, com a salvação de Cornélio, pela pregação de apóstolo Paulo, o evangelho foi sendo espalhado, de modo que nós, na grande maioria, gentios, estão incluídos na Igreja de Cristo. Eu estou tão feliz por causa disso. Abrem suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse 5:9. 5:9. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, versículo 8, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. E para o nosso Deus os constituíste reino, e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Notem bem a palavra comprados. A mesma palavra que Paulo usa quando ele refere-se aos crentes de Corinto: vocês foram comprados. Comprados por um preço alto. Esse preço, que tem um número específico de pessoas, o enchimento do número esperado por Deus, que inclui pessoas de toda tribo, são 12 mil tribos e povos e línguas do mundo, mais ou menos. Quando todos eles são agregados, e pelo menos um deles de cada tribo, pelo menos um, pode ser milhares naturalmente, estão incluídos, nós podemos esperar o glorioso dia do anúncio da vinda do noivo, e o anúncio do casamento e as bodas do Cordeiro. Que dia maravilhoso! A Patrícia e eu estivemos no Wycliffe, maior missão do mundo em termos de tradução da Bíblia, e para minha imensa surpresa, mais ou menos um ano atrás, é ter a notícia de que até o ano 2025, apenas 9 anos, eles pretendem ter alguém traduzindo a palavra de Deus em todas as línguas que faltam ainda, e que eles acham importante que haja uma tradução da palavra de Deus. Outras ovelhas, sim, que ainda não foram alcançados. Quando meus pais foram para a Bolívia, em 1923,
Não havia conhecido na Bolívia nem 10 crentes quechuas, numa população de quase 1 milhão. Hoje, eu não tenho a mínima ideia quantos milhares de quechuas são cristãos que conhecem a Cristo. Nesses últimos 150 anos, mais ou menos, desde o grande movimento estudantil missionário, tem havido um avanço em termos de divulgação do Evangelho para tribos e povos e línguas que é impossível de nós imaginarmos apenas 100 anos atrás. Meu colega Jim Elliot, muitos aqui conhecem aquele nome, era um amigo, fazia parte do nosso grupo de oração para missões. E ele tinha firme na cabeça que se nós pudermos alcançar grupos como aqueles índios Aucas do Alto Amazônia, em Equador, se nós pudéssemos evangelizar índios de tribos que nem sabemos que existem, escondidos como estavam nos Aucas e perigosos em alguns casos, e que há ilhas como Irianjaya que tem 400 diferentes línguas, irmãos. Falam-se 400 diferentes línguas. Quanto trabalho ainda há para fazer? Mas que Deus, através da modernidade, através de convívio e viagens e turismo e tudo mais, Deus está abrindo portas para a glória do seu nome. Eu gostaria de saber, e só Deus sabe, quantos jovens aqui estarão dispostos a se entregar para um trabalho tão complicado como que é viver numa cultura completamente diferente da sua, aprender uma língua ou mais, como a Mariana Slocum. Mariana Slocum estava comprometida para casar com um jovem canadense que faleceu com leucemia logo antes do casamento. E alguém perguntou se ela iria para o campo, ela disse: eu vou. Quando nós visitamos o trabalho que resultou da tradução que ela começou a fazer do espanhol para a língua tzeltal, em 1957, nossa lua de mel, nós chegamos a uma aldeia, uma casinha. Se nós tivéssemos entrado, talvez 10 anos antes, teríamos sido mortos. E Deus, pela sua graça, já tinha ganho quase metade dessa tribo para a glória de Deus. Alguns deles deixaram a casa para chegar na igreja no domingo, saíram de casa sábado à tarde, dormiram no trilho da floresta, chegaram lá na igreja às 9 da manhã, passaram o dia na igreja às 4 da tarde, já começam essa longa caminhada de volta. Naturalmente hoje tem muitas igrejas espalhadas lá no sul do México, através desse evangelho, desses outros ovelhas que não são desse aprisco, ou melhor, não eram, agora são. Glória a Deus. Irmãos, a necessidade dos últimos redutos, áreas complicadas para alcançar o Evangelho, estão na nossa frente. Áreas que precisam ouvir a palavra. Uma das maneiras é através da rádio, Rádio Transmundial, Rádio HCJB. Outras maneiras através da televisão Sat7, que está espalhando o Chipre, a palavra de Deus.
Outras maneiras são através da literatura, mas, no fim, tem que abrir igrejas. O que aconteceu no Brasil, e veja como Deus tem abençoado esse país, com igrejas que têm que ser espalhado e ser abertos em todos os lados e cantos para a glória de Deus. Muito bem, eu gostaria que nós tivéssemos 2 irmãos a agradecer a Deus, aqueles pioneiros que vieram para cá, aqueles primeiríssimos que tinham pouquíssima ideia quanta dificuldade eles enfrentariam num país dominado pelo catolicismo e que não admitia de forma alguma que o Evangelho seja espalhado, e vejo o que Deus tem feito para a glória do seu nome.